boa tarde a todos e todas. Estamos de volta com uma nova temporada do nosso podcast Os Nossos. Conversa sobre relações e conflitos familiares. Essa é uma nova temporada e é a primeira vez que eu estou aqui como âncora desse podcast. Então peço aí a paciência de todos com isso. Eu sou a Dora Wade, fundadora do aplicativo Os Nossos, e estou aqui com as minhas sócias e amigas, Renata Ferrara e Luciana Grimberg. A Renata e a Luciana são advogadas de família e grandes colaboradoras aqui no aplicativo Os Nossos. E agora estão nessa segunda temporada conversando sobre famílias, conflitos, relações familiares e muita coisa legal hoje e nos próximos episódios. A nossa conversa hoje tem como base um texto chamado Casa do Pai, Casa da Mãe, a coparentalidade após o divórcio. Esse texto foi escrito pela Luciana Soares e pela Adriana Wagner. São duas psicólogas pesquisadoras que estudam a parentalidade, as famílias e as novas configurações familiares. Bom, a gente vai começar falando sobre o novo cenário pós-divórcio. Novo cenário pós-divórcio. Pais mais participativos ou desejosos de participar na educação dos filhos, mães mais satisfeitas com a guarda e menos culpadas com as suas escolhas. Então agora eu convido a Luciana e a Renata para comentar como vocês veem esse novo cenário e como as pessoas têm chegado no escritório de vocês. Dora, Luciana, todos que nos ouvem. Eu acredito que esse novo cenário pós-divórcio, a gente pode hoje chamar de o novo cenário almejado pós-divórcio, né? Quando a gente tem a descrição aqui do texto, nas autoras e na autora, né? Quando indica aqui qual é esse novo cenário, os pais mais participativos ou desejosos de participar, as mães mais satisfeitas, tanto no modelo de guarda, quanto com menos culpadas com as suas escolhas. Eu sinto as pessoas, vejo as pessoas que me procuram, Dora, com o desejo de alcançar esse status. Então, veem que é possível chegar a isso, mas eu diria que são poucas as pessoas que já estão nesse estágio quando procuram o advogado no momento do fim do relacionamento. Então, acho que, em comparação com o passado, hoje as pessoas vislumbram essa possibilidade, querem chegar nesse cenário, mas ainda não estão nesse cenário. E chegam com muitas dúvidas e com receios. Como fazer para chegar lá? Medo de perder espaço, medo de perder controle, medo do novo, que é normal, né? Porque é uma situação nova que elas estão experimentando. Mas quando se deparam com esse desenho, com a esperança, sentem, né, a esperança de que podem chegar até lá. Mas ainda estão distantes. Essa é a minha percepção. O que você acha, Lu? Oi, meninas. Olha, o que eu acho, eu concordo com a Rê, e os meus clientes, eles chegam ansiosos, sabe? Eles estão numa ansiedade, porque, infelizmente, ou felizmente, no direito de família, a gente está cheio de palpiteiro por aí, né? Então, as pessoas às vezes chegam nessa insegurança com a Renata, porque chegam assim, eu quero que dê certo. Mas o meu amigo falou A, meu amigo falou B, mas o mais importante é que a gente, advogado, a gente crie junto com o cliente, construa esse acordo que vai atender a ele, sabe? Eles têm que entender que o modelo do amigo não serve para ele, que o modelo da cunhada também não serve para ele, e a beleza do direito de família é que o advogado ele tem que, junto com o cliente, identificar o que é melhor para ele e para a família dele, que ele vai ter um script só dele. Muito bom. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, né, que os pais mais participativos na educação, né, dos filhos é uma tendência. Esse texto que a gente está usando como base, ele tem já alguns anos, mas é uma tendência que ainda continua, né, dos pais quererem participar mais na educação dos filhos e mães mais satisfeitas com a guarda e menos culpadas com suas escolhas. Na minha visão, na minha experiência como mediadora, ainda é uma busca, né? As mães ainda têm essa questão da culpa, eu acho, do tempo que estão com os filhos, com o tempo que estão trabalhando, né? De fazer essa divisão e esse balanço. Então, que escolhas fazer, do que abrir mão,
especialmente quando os filhos são pequenos, né? E eu acho que algumas vezes nessa dinâmica de balancear tudo e organizar tudo, às vezes os conflitos aumentam entre o pai e a mãe, mas por questões internas de cada um, em relação à sua profissão, às suas escolhas e ao tempo que dedicam aos seus filhos, porque não é fácil balancear tudo, né? E atender tudo, né? Bom, e aí as autoras falam sobre o início da parentalidade, né? Que a parentalidade pós-divórcio parece ter diferenças significativas daquela exercida em conjunto na mesma casa. Já existe uma série de reformulações quanto aos hábitos, à rotina, ao padrão econômico da família, né? Então, quando após divórcio, as famílias se reorganizam, uma série de mudanças acontecem e é como se uma nova parentalidade surgisse a partir daí. Nova no sentido de reorganizada, né? Não no sentido de ser muito diferente do que já acontecia. Como que vocês analisam essas mudanças na parentalidade? E como os pais e filhos costumam reagir a elas? Bom, Dora, eu acho assim, eu tenho visto de tudo aqui no escritório, mas em geral eu percebo que as pessoas que ainda estão casadas, as tarefas relativas aos filhos, elas ficam divididas por temas, sabe? Então a mãe cuida da escola, o pai cuida de outra coisa, e quando eles estão separados, os dois acabam fazendo um pouquinho de tudo, né? Se inteirando sobre tudo, e quando a relação dos pais é boa, isso é fantástico, porque eu acho que entra em todos os temas, né? O problema é quando a relação deles não é boa, porque aí você precisa discutir sobre tudo, né? E aí eu acho que a gente acaba tendo, às vezes, aquele genitor que fala, puxa, mas eu sempre cuidei disso, por que você está se metendo nisso agora, né? E sabe aquela história do tipo, eu sou o dono da bola, estou te emprestando a bola e de repente essa bola é minha, por que você está se metendo nisso? Mas eu acho que o que os pais precisam entender é que essa coparentalidade é assim, os dois são donos dessa bola e eles precisam cuidar dessa bola juntos, sabe? Eu acho que é isso. O que você acha, Rê? Olha, é tão bacana essa reflexão, porque a gente poderia fazer um episódio inteiro falando sobre isso, né? Conjugalidade, parentalidade, a mudança do exercício da parentalidade pós-divórcio. E o aplicativo, os nossos, está tão relacionado com isso, né? Quer dizer, na alma do aplicativo, e a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso, essa organização da parentalidade, o compartilhamento do cuidado, né? Então, quando a Dora falou, né, o início da parentalidade, a parentalidade que se inicia após o divórcio, no sentido de que ela é reorganizada e que talvez as pessoas façam coisas que não fizessem antes, né? O que acontece? É no momento do divórcio, estou falando da minha reflexão, né? O que eu tenho visto aqui no meu dia a dia. É com o momento do fim do relacionamento, do divórcio, do fim da união, que os casais conjugais, os casais matrimoniais, os casais amorosos, né, nessa relação do casal ali, se dão conta de que existe um outro casal, que é o casal parental. Porque ao longo da união, eles exercem a parentalidade sempre pelos olhos de um casal feito ali pelos dois na linha amorosa, né? Eles só se dão conta de que existe um outro casal que vai perdurar, mesmo que tenha acabado a relação amorosa, esse outro casal vai perdurar, que é o casal parental, só se dão conta disso no momento em que termina a relação. E é tão complicado porque no momento em que o casal parental precisa estar mais unido, que é no momento da mudança, é no momento aqui das reformulações de hábitos, de mudança da rotina, mudança do padrão econômico. Então, no momento em que as crianças, os filhos vão passar por tantas diferenças, e que, portanto, o casal parental precisa estar unido e alinhado, é que o casal conjugal está querendo se matar, né? Quer dizer, você precisa ser parceiro daquela pessoa que, na verdade, você não quer ver pela frente, né? E como é que as pessoas, como é que a gente analisa essas mudanças, como é que a gente vê os pais e filhos reagindo a elas, né?
com medo, com muito medo. Eu acho que o medo é a palavra que permeia esse momento do novo, da nova parentalidade. Medo de perder espaço, medo de ser passado para trás, medo do novo relacionamento da mãe ou do pai tomarem o seu lugar. Então, eu acho que um esforço do advogado, né, e mesmo das famílias, de quem está ouvindo a gente, é pensar, cadê o casal parental? Eu não estou me divorciando, eu não estou me separando, mas que espaço eu estou dando no meu relacionamento para esse casal parental? Para que ele não venha a nascer no futuro, né? Quer dizer, fazer vingar esse casal parental desde o início. Acho que essa é uma reflexão importante aqui. O Rê, eu quero complementar o que você está falando, né? Porque o que acontece, o que a gente vê é que tem muito sentimento envolvido. E as pessoas, elas, nesse momento, que é muito difícil, tem muita dor, tem muitas frustrações envolvidas, ela precisa ser muito evoluída para não sucumbir nessa disputa, então elas precisam ter uma missão diária do tipo, vamos fazer dar certo, né? Eu sempre convido os meus clientes a falar o seguinte, olha, vocês foram adultos e vocês se escolheram, vocês se amaram, vocês fizeram esse filho, né? Vocês estão criando esse filho, e infelizmente vocês não são mais uma dupla, né? Que aí é a hora que você deixa de ser o conjugal e você vira só pai, é difícil falar, mas aí você vira essa parentalidade, né? Então, como você não é mais uma dupla, você tem esse dever de cuidar desse filho como se você fosse uma dupla, né? É uma responsabilidade, a gente precisa se comprometer nesse ser que vocês estão cuidando. Então, essas desavenças, o ideal, obviamente, é que elas fossem esquecidas por um bem maior. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, que é como se a gente dissesse assim, né? A parentalidade, os cuidados com os filhos, durante o casamento, a parentalidade é exercida graças e com base na relação conjugal, que é especialmente o que une o casal. E quando o casal se separa, a parentalidade é exercida apesar do fim da relação conjugal, né? Então são referências aí que eu fiquei pensando, são dois momentos diferentes, mas e que é um exercício, como a Renata falou, talvez, de já pensar nessa parentalidade do futuro na constância do casamento, que é quando as pessoas conseguem trocar mais as ideias e conversar, né? Em relação a isso, é exatamente isso que a gente está conversando. É assim, quando você é conjugal, você tem um núcleo familiar único, assim, né? E quando você se divorcia, você tem a visão, é esse ser que une esses dois pais que não são mais um conjunto, né? Então, é muito importante, como a Renata falou, que exista um dever de cuidar dessa pessoa, você ter a responsabilidade de se comprometer, apesar da não boa comunicação ou da falta de comunicação desses dois pais que não são mais uma dupla, entendeu? Uma coisa que eu gostaria de complementar aqui com essa ideia, né, de como cultivar esse casal parental. O aplicativo é uma boa ferramenta para isso. É uma forma dos casais e das famílias que estão juntas olhar com carinho para o aplicativo, porque o aplicativo ajuda os pais e mães, as mães, os pais, enfim, as pessoas que estão envolvidas no cuidado daquela criança, a criarem o hábito de exercer essa parentalidade, esse cuidado, independentemente da relação de afeto que existe entre eles, mas com o foco na criança. Então, o aplicativo ajuda a fazer nascer e enxergar esse casal parental concomitantemente às outras relações entre as pessoas que cuidam dessa criança. Com o foco de que esse é o importante da relação deles, né? O cuidado dessa criança ou das crianças. Então, o aplicativo, efetivamente, ele põe essa pessoa, as coisas importantes desse filho comum, né, desse ser comum entre eles, e foca no bem-estar e a boa... Eu tô com a palavra... sumiu da minha cabeça, mas assim, na verdade, é o bom funcionamento desse filho entre os pais, que não estão mais juntos, né? A literatura aponta que essa é uma das grandes dificuldades no divórcio, separar conjugalidade e parentalidade. Então,
continuando um pouco nesse tema que a gente estava falando, como vocês veem, quais são as dificuldades na separação, tanto uma separação feita de maneira negociada ou um divórcio litigioso? Quer dizer, como essa dificuldade de separar a conjugalidade da parentalidade aparece no momento do divórcio? Olha, eu vejo 2 sinais relevantes e importantes dessa dificuldade do separar conjugalidade e parentalidade no momento do fim de uma união, né? A primeira eu venho cheio de mágoas da minha relação conjugal, e a gente está falando que conjugal não necessariamente relativo a matrimônio, mas estamos falando de todas as formas de união, ok? A primeira eu quero me vingar. Então, quer dizer, eu trago todas as mágoas que vêm do passado, eu quero me vingar, e a forma que eu tenho de me vingar é na relação que eu ainda mantenho com essa outra pessoa, que é no vínculo parental. Então, eu sou menos flexível, eu sou mais ranheta, eu sou menos disposta à cooperação, porque eu quero dar o troco por aquilo que eu entendo que sofri no fim da minha união ou ao longo da união. E uma outra questão que eu acho que é também bastante interessante, que é pensar o seguinte: as pessoas estão fragilizadas em geral no momento do fim da união. Então, a última coisa que elas desejam fazer é reconhecer dificuldades, reconhecer fragilidades, reconhecer as suas vulnerabilidades, aqueles papéis que não exerceram no passado, as funções que não exerceram e que querem exercer agora. Então, pedir ajuda, por exemplo: olha, eu nunca levei na escola, mas você pode me ajudar aqui? Como é que eu faço? Onde que eu chego? De compartilhar as suas dificuldades. E as pessoas têm uma dificuldade, então, de reconhecer até as suas limitações naquele momento do exercício da parentalidade. Eles querem, mais do que participar, colaborar na vida dos filhos, muitas vezes eles estão preocupados em não ter menos do que o outro. Então, se o outro leva 2 vezes, eu também quero levar 2 vezes. Não importa se eu consigo, se eu não consigo, se isso vai me gerar um estresse no meu dia a dia, mas eu não posso fazer menos do que o outro. Por quê? Porque eu, na verdade, estou numa disputa de espaço e de poder com o outro, né? Então, um olhar de competição, né? Eu acho que então, essa dificuldade de separar conjugalidade de parentalidade, ela surge tanto numa negociação quanto num divórcio litigioso, muito por meio da competição, do antagonismo, do medir forças, né? Disputar espaços. Acho que é por aí. O que eu acho como a Renata falou, quando você tem esse ânimo de vingança do outro, o filho vira disputa e moeda de troca, ou eu quero fazer igual, eu quero levar esses 2 dias na escola. Só que, de repente, cara, você tem um pai que não gosta de acordar cedo. Vamos valorizar essa mãe que gosta de acordar cedo e levar o filho na escola e o pai poder buscar. Enfim, eu acho que essa hora é muito importante que esses 2 pais, que não são mais um casal, eles possam identificar, como a Renata falou, o que eles melhor podem trazer para essa relação de pai e filho, sabe? Pai e filha, mãe e filha, enfim. Então, é muito difícil a adaptação, mas poder reconhecer essas fragilidades ou poder reconhecer até as suas limitações, eu acho que é esse que é um tema importante, deixar o outro também fazer, né? Ou o outro ajudar, de novo, eu acho que é uma responsabilidade que ambos precisam se comprometer para o melhor daquele descendente deles, né? As autoras, elas falam de preditores de uma boa relação coparental após divórcio. O que seriam isso? Indicadores de como vai ser essa relação depois e como esses pais vão exercer a parentalidade. Então, elas dão como exemplo a guarda compartilhada, os divórcios menos hostis, a satisfação com o apoio financeiro e a existência de baixos níveis de conflitos entre os ex-cônjuges. Eu queria saber de vocês como cuidar desses aspectos ao receber um cliente com raiva e sofrimento no escritório de vocês. Bom, eu acho assim, a raiva cega, o sofrimento ele impermeabiliza as pessoas, né? Então a primeira coisa que eu pergunto quando eu estou atendendo uma pessoa que está chegando e está se inteirando de tudo isso, eu pergunto se ela está fazendo alguma terapia
ou se ela está tendo algum acompanhamento espiritual, assim, sabe? Porque eu detesto esse jargão que o pessoal, quando você fala que você é advogada de direito de família, o pessoal fala assim, então você é meio terapeuta. Não, eu não sou meio terapeuta, aliás, eu não gosto de ser meio nada, né? E a gente é advogada, a gente precisa estar inteira nesse papel do advogado, e é óbvio que a gente estuda mediação, a gente estuda comunicação não violenta, isso aí tudo vai ajudar a nós desempenhar o melhor papel, para o cliente também estar bem acolhido, mas não é o nosso papel de fazer essa história de, vem aqui, vou te acolher como terapeuta. Nós não somos terapeutas, né? Não, de novo, não sou meia terapeuta, e assim como eu acho que os pais não têm que ser meios pais, né? Meios genitores. Então, é muito importante o nosso papel de advogado, e também tem que ter o papel daquelas pessoas que vão cuidar da cabeça, daquelas pessoas que vão cuidar do coração, daquelas pessoas que vão cuidar do acolhimento. Lu, muito boa sua fala, suas considerações. Acho que as pessoas pensam um pouco no advogado de família como um terapeuta, como um psicólogo, confundem um pouco essa postura, essa posição, na verdade, né? Porque não estão acostumados também a conversar sobre assuntos tão delicados. Então, acham que a pessoa que está te ouvindo, a pessoa que acolhe um pouco, então virou um psicólogo, virou um terapeuta que tem que ouvir tudo e tal. Não. O que eu digo que é a grande preocupação do advogado de família, é a minha preocupação dentro do meu atendimento, e acho que essa é um norte bacana para pensar, né? O advogado de família, ele precisa mesclar ali o acolhimento, mas o acolhimento com um distanciamento. Por quê? Porque é o distanciamento que vai nos dar clareza para conseguir orientar do ponto de vista jurídico, para conseguir orientar no sentido de que olha, você precisa de um apoio aqui na área da psicologia para tratar essas dores, para que você possa também recuperar um pouco de distanciamento e poder ver com clareza essas outras questões, não é? E a pergunta, né, como cuidar desses aspectos ao receber o cliente ali com raiva, com sofrimento? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajudá-lo a tentar sair daquele momento um pouquinho. Não dá para, às vezes a pessoa não está conseguindo nem ouvir questões jurídicas, né? Então, dedicar um pouquinho da conversa para convidá-lo a olhar um pouco de um lugar mais distante isso, e também entender o seu lugar de responsabilidade, de autorresponsabilização para aquela situação que está posta ali. Quanto eu contribuí para as coisas chegarem até aqui, e entender que também é minha função contribuir para que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Quando a pessoa está falando do que aconteceu, vindo com raiva, vindo com medo, vindo com sofrimento, ela está falando de coisas que já passou. E a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas para olharem para o futuro. Qual é o futuro que elas desejam construir, e que elas precisam se comportar de forma ativa na construção desse futuro. E não é olhando, não é fazendo as coisas da mesma forma, não é buscando as lamentações do passado. É natural se sentir assim. Então, acho que isso também, né, é natural você lidar com a dor, sentir aquela dor, mas olhar para frente. Aonde está esse horizonte? Cadê o farol? O que está me guiando? O que eu quero? E escolher quais são as coisas que eu vou levar nessa mochila para esse caminho que está se abrindo agora. O Rê, o que eu gosto de falar é que a relação ela é continuada, né? Que é bem exatamente isso que você está falando. Olhar para frente. Então, a relação ela vai continuar. Eles vão continuar pais e mães desta pessoa. A gente vai querer levar esse relacionamento sofrido, essa raiva, para essa jornada que a gente tem que andar para frente. Então, não, a gente tem que cuidar dessa relação continuada para que ela seja boa. Por isso que os nossos tá aí para isso, né? Muito bom. Essa fala da Renata sobre o que a gente coloca nessa mochila, dá para fazer um outro episódio sobre isso. Algumas pessoas colocam pedra na mochila, outras pessoas colocam coisas mais leves. Mas às vezes eles precisam da nossa ajuda para não encher a mochila de pedras, né? As autoras, elas falam de alguns padrões de parentalidade. E eu vou ler um desses padrões, que é o padrão desengajado, e pedir para vocês darem uma dica ou duas para os pais, né? Que são esse padrão desengajado, vamos dizer assim. Isso é uma classificação, claro, e toda classificação ela
de alguma maneira organizem grupos, né? Ninguém é exatamente como está na classificação, mas ela serve como uma referência para a discussão acadêmica e teórica. Então, segundo elas, o padrão desengajado são os pais que raramente conversam, não procuram manter uma combinação de regras ou atividades, educando os filhos de forma paralela. Eles têm pouco ou nenhum contato. O nível de conflito é baixo, pois cada um educa conforme o seu estilo. Que dica ou dicas vocês podem dar para esses pais desengajados? Dora, eu chamo o pai desengajado aquele pai que não está nem aí, sabe? A dica que eu tenho para dar para esses pais que não estão nem aí é: estejam aí. Você precisa estar aí. Você é responsável por esse ser. Então, colabore. Essa é a minha dica. Bom, primeira coisa, aqui nessa pergunta, quando a gente está falando de pais, a gente está falando pai e mãe, né? Estamos usando ali o genitores, enfim, para não parecer que a gente está dizendo que só o pai pode ser desengajado. Não, a gente pode ter a mãe desengajada, e aqui nesse modelo, do padrão desengajado, a gente está falando da dinâmica, né? Uma dinâmica desengajada ali. Os dois estão desengajados, cada um faz o que quer e dá a falsa percepção de que tá tudo bem, porque afinal de contas as pessoas não brigam, mas não brigam porque não conversam nem para brigar, né? Qual é o problema disso, principalmente? Como é que se sente esse filho, né? Ele acaba vivendo, ao invés dele compreender que o mundo dele é um contínuo entre dois espaços, porque realmente as regras conversam, ou os valores de uma casa e de outra conversam de alguma forma para aquela criança ter um norte. Nesse modelo desengajado, como se saísse de um país e chegasse em outro, né? Um não sabe nem o que está acontecendo na situação, na vida do outro ali, né? Dicas, né? Como a Luciana falou, colaborar, né? Eu acho que esse é um norte, mas eu acho que para que eles possam entender essa possibilidade, essa necessidade de colaborar, é importante se colocar um pouquinho no lugar do filho, né? Imagina que você fosse trabalhar a cada dia da semana num emprego diferente, e que cada emprego tivesse um horário para entrar, um horário para sair, um tipo de comida, um não pode falar no telefone, no outro não pode, não pode comer tal coisa, no outro não pode. Como é que isso seria para você? Que grau de insegurança isso poderia gerar para você? Isso é exatamente a situação do seu filho, né, que está vivendo em duas situações, em dois mundos diferentes. E aí, eu acho que precisa partir, quem consegue alcançar um pouquinho mais de lucidez, acaba tendo mais responsabilidade. Então, provocar uma conversa, criar um ambiente para conversa. E se não é possível fazer isso sozinho, buscar uma ajuda, buscar um terceiro, que possa puxar esse link, provocar esse ambiente para conversa, porque às vezes está faltando um primeiro passo, e ninguém quer dar o primeiro passo porque acha que está tudo bem, e no fundo está tudo mal, muito mal, né? Mas eu acho que o que acontece é que essa criança fica muito carente, né? Os pais não sendo engajados, é como ela se sente abandonada pelos dois, né, Rê? O que você acha, Dora? O que me chamou a atenção nessa definição foi essa parte educando os filhos de forma paralela. Porque se a gente pensar em duas retas paralelas, elas nunca se encontram. E eu estou pensando na consequência ou nas consequências disso na cabeça dos filhos. Pode até ser que essa educação dada pelo pai e pela mãe tenha algum ponto em comum, mas de forma paralela não se forma um sistema educacional, vamos dizer assim, né? Que traga as coisas do pai e da mãe de uma maneira coerente e de uma maneira que contribua, que um contribua com o outro e que os filhos se sintam seguros, porque eu acho que a maior consequência para os filhos dessa educação que acontece de maneira desconexa entre o pai e a mãe é uma insegurança sobre o que vai acontecer, sobre o que vale e o que realmente é importante. Essa é a minha preocupação em relação aos filhos. Eu tenho uma dica concreta para os pais e mães que estão na dinâmica desengajada. Baixem um aplicativo, convidem o outro e criem ali um ambiente para conversa. Bom, esse era justamente o convite que eu ia fazer agora, para quem não baixou o aplicativo Os Nossos, baixar.
A gente está também no Instagram, os nossos _, e tem o nosso site que tem textos, dicas, muito conteúdo lá para as famílias. A gente está chegando no final desse primeiro episódio da segunda temporada e eu quero dizer que quando a gente pensa nas famílias e como elas resolvem os seus problemas, os seus conflitos, as suas questões do dia a dia, a organização da rotina, seja famílias em que os pais estão casados ou separados, qualquer configuração familiar. Eu sempre digo que no mundo ideal, as pessoas sentam na mesa, conversam e resolvem todas as questões. Mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real. E no mundo real isso acontece muito pouco. E foi para isso que a gente fez o aplicativo, para esse mundo real, em que nem sempre é possível conversar, que nem sempre a conversa é produtiva e que muitas vezes a vida corrida das pessoas impossibilita que se viva nesse mundo ideal. Então, eu quero agradecer a Renata por estar aqui com a gente, a Luciana por estar aqui com a gente hoje, nessa conversa tão legal. E a gente volta no próximo episódio com mais temas sobre famílias, conflitos, relações familiares e muito mais. Não percam!